Lição 11. Deus escolhe Arão e seus filhos para o sacerdócio. A paz do Senhor, meu querido professor, a paz do Senhor, minha querida professora. É um prazer estar com você mais uma vez para abordar alguns aspectos da lição do próximo domingo, neste caso a lição 11, cujo título é Deus escolhe Arão e seus filhos para o sacerdócio. Quando definimos a ideia do sacerdócio, precisamos definir também o que o sacerdócio exigia ou o que um sacerdote fazia. O que você pode também destacar para os seus alunos é que a primeira função do sacerdote era santificar o povo. Essa expressão santificação traz a ideia de algo separado para Deus. Quando nós falamos sobre santificação, devemos levar em consideração que Deus espera que nós sejamos santos, ou seja, separados para Ele, em um mundo corrupto e um mundo que também corrompe as coisas que estão à nossa volta. Portanto, não podemos entender apenas santificação como um momento isolado em que nós utilizamos uma determinada roupa ou praticamos alguma atitude que defina de qual igreja nós pertencemos ou a qual grupo nós pertencemos. Na prática, a santificação é uma separação diária para o Senhor, mas lembrando que a separação é feita em um mundo decaído, ou seja, a nossa santificação deve estar sempre sendo visível a outras pessoas. E um dos propósitos também da santificação é mover outras pessoas para que entrem em contato com Deus, para que elas possam enxergar na pessoa de Jesus o seu Salvador. Então, uma das funções do sacerdote era santificar o povo. E de que forma ele fazia isso? Fazendo os sacrifícios que a lei prescrevia para que as pessoas pudessem ser perdoadas. Sempre que um israelita cometia um pecado, a lei prescrevia uma forma dele ser o quê? Perdoado ou purificado ali da sua mácula, não é? E dessa forma o sacerdote, ele fazia com que o povo, através do seu exemplo, através também dos sacrifícios, das ofertas, pudesse fazer o quê? Passar pelo processo da santificação para que pudessem ser aceitos pelo Senhor. O segundo aspecto que os sacerdotes também faziam era oferecer dons, ou também, por que não chamar, oferecer presentes, que eram o quê? Ofertas para o Senhor. Quando uma pessoa recebia uma bênção, ela também deveria trazer uma oferta ao Senhor. E quando nós falamos dessa questão de bens, dons e ofertas, devemos levar em consideração que quando uma pessoa pecava, ela deveria trazer um animal para ser imolado, e esse animal era oferecido pelo sacerdote ao Senhor. Mas quando também uma pessoa, um casal, dentro ali de Israel, tinha ali um filho, dependendo das suas posses, ela deveria trazer também uma oferta ao Senhor. Então, essa oferta era entregue ao sacerdote para que o sacerdote pudesse apresentar ali aquela oferta ao Senhor. Essa era uma das funções também do sacerdote. E terceiro aspecto, o sacerdote também deveria interceder pelos transgressores. Por que isso? Nós sabemos que quando uma pessoa, à luz das Sagradas Escrituras, peca, ela automaticamente faz com que esteja se afastando de Deus. O pecado nos afasta naturalmente da presença do Senhor. E quando um israelita pecava, ele se sentia afastado de Deus e precisava buscar o sacerdote para que o sacerdote intercedesse por ele. Então a figura sacerdotal é também uma figura de intercessão, porque o sacerdote deveria ser um homem de oração, deveria ser um homem que tivesse a atitude de reconciliar polos que estavam opostos entre si. Então, o sacerdote ele vai fazer justamente essa função, buscar religar polos que estão afastados por causa de uma determinada atitude. No caso, quando o homem ou uma mulher pecavam e se afastavam de Deus, eles se dirigiam ao sacerdote e o sacerdote fazia aquela junção, fazia aquele religamento, daí que vem a expressão religare ou religião, não é? Que é religar algo que estava afastado. O sacerdote, então, ele fazia com que aquela pessoa que estava em pecado pudesse se aproximar de Deus, pedir o seu perdão, ter esse pedido aceito e pudesse novamente ter a comunhão com Deus. Então, guarde essas três observações: santificar o povo, oferecer dons e também orar pelos transgressores.
Agindo assim, o sacerdote cumpria integralmente a sua função, o seu ministério, na verdade, cumpria aquilo para o qual havia sido chamado. Que essas observações possam ser úteis no seu dia a dia, não apenas na sua classe escola dominical. Muitas vezes nós trazemos informações que podem ser úteis para não apenas aquele domingo, mas para toda a vida. Então guarde isso no seu coração. Essas 3 funções que o sacerdote tinha, era escolhido por Deus, era para uma função específica. Essa função englobava esses 3 aspectos. Que Deus possa abençoar grandemente a sua aula, os seus alunos e o seu ministério, em nome de Jesus. CPAD, a editora da Escola Dominical.